Vamos conversar sobre o senhor Laércio e as coisas que vem acontecendo com ele na casa dele. Para quem não conhece ainda a história, o Alex postou um vídeo essa semana sobre uma visita que ele fez na casa do seu Laércio, no qual ele não tinha nada para comer. Não tinha um ovo na geladeira, uma banana na fruteira ou um arroz dentro do armário. O seu Laércio, para quem não sabe, é um idoso que nós encontramos 2 dias antes dele ser despejado. Então, nós encontramos ele chorando, com medo de morar na rua, querendo sair para pedir esmola. E hoje a situação do seu Laércio é a seguinte: nós pagamos 2 anos de aluguel para ele, quitamos as dívidas que ele tinha. Na época que nós encontramos, o seu Laércio recebia uma aposentadoria de R$ 1.350, no qual era descontado quase R$ 900 de empréstimos, e ele vivia com R$ 350, R$ 380 por mês, mais ou menos, pagando um aluguel de R$ 550. Ou seja, o recurso que ele recebia não dava nem para ele pagar o aluguel. Nós regularizamos esse empréstimo, pagamos 2 anos de aluguel para ele, quitamos todas as dívidas que ele tinha, R$ 600 de água para pagar, era R$ 500 de luz, enfim, algumas dívidas que nós quitamos e deixamos a vida do seu Laércio limpa, para ele receber o benefício para comer. Ele recebia o dinheirinho dele para ele comer. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo hoje. Seu Laércio tem 5 filhos, do qual apenas uma filha é presente, podemos dizer assim. Ela vai na casa dele fazer uma limpeza, ela vai na casa dele, ela liga pra ele às vezes, vê como é que ele tá. Então, dos 5 filhos, uma filha é de certa forma presente, mas não consegue ajudar financeiramente. O que não é o ponto aqui. A gente sempre tem o pensamento de que aquele que não pode ajudar, se ele não atrapalhar, já tá ajudando. Só que nessa semana nós fizemos uma visita pro seu Laércio, no qual ele não tinha um saco vazio assim de farelo de pão para comer. Um ovo na geladeira. Por que que isso está acontecendo com o senhor Laércio? Por que que ele não tem comida na geladeira? Por que que ele não tem dinheiro? Seu Laércio nos contou que uma filha, não a mesma que vai limpar, uma outra filha, aparece na casa dele, pegando o dinheiro que ele tinha acabado de receber, alegando que estava sendo despejada, que ia morar na rua, que... Seu Laércio, sendo pai, vendo essa situação, que a gente não sabe se é verdade, quero deixar bem claro, que da mesma forma que ele pode estar nos contando essa história para limpar um pouco a barra da filha, mas a história que nós sabemos é exatamente essa, que ele, de bom coração, para que a filha não morasse na rua, pegou o dinheiro da aposentadoria dele e o dinheiro que ele tinha na conta, que nós damos pro seu Laércio, que sobrou, né, das doações, sobrou mais ou menos 3 mil, só para sermos claros com os números, e transferiu para a filha dele, deu para a filha dele. De acordo com as palavras do seu Laércio, essa transferência foi feita de bom coração para ajudá-la, a filha, e que ela vai devolver esse recurso. Mas, pessoal, nós encontramos o seu Laércio em meados de abril. E em meados de abril até a data de hoje, todas as vezes que nós compramos algo para o seu Laércio, quando a gente vai lá na próxima semana, quando a gente vai lá na mesma semana, as coisas não estão mais lá. Então, se a gente compra 2 sacos de arroz numa compra, quando a gente vai lá, tem metade de um saco de arroz. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa somos 2, 3, 4 pessoas às vezes, e normalmente um saco de 5 quilos de arroz dá para um mês. Então, o seu Laércio, que é sozinho, não conseguimos entender essa logística, mas ele sempre disse que ele estava comendo, que ninguém pegava, que ninguém rouba ele, que ninguém isso, que ninguém aquilo. Conversando com terceiros, descobrimos que isso é uma prática recorrente. A filha sempre vai lá para pegar comida, para pegar dinheiro, porque o seu Laércio está sempre sem dinheiro. Na semana passada nós fomos lá, o seu Laércio pedindo pra gente pagar 2 contas de água atrasada, uma de 50, outra de 70 reais, o que não faz sentido porque hoje ele recebe uma aposentadoria limpa. Agora, sobre o vídeo que o Alex postou, vocês pediram pra gente tomar algumas medidas e eu vou esclarecê-las agora sobre essas
essas coisas que vocês dão como ideias, né, como opiniões. Uma delas é a interdição. Ah, por que você não interdita? Por que você não... Gente, interdição, ela é utilizada quando o idoso ou a pessoa, ela não tem capacidade de responder por ela não tem capacidade de gerir bens, ela não tem... Uma das justificativas para interdição é ela não ter capacidade, não ter discernimento. Então, o idoso, no caso do seu Laércio, ele precisaria não responder por ele. Isso é usado, por exemplo, para ficar claro para vocês, quando o idoso tem Alzheimer. Ele vai perdendo a capacidade de discernimento dele e automaticamente precisa de uma pessoa, de um responsável ali para responder por ele. Não é a nossa situação. O seu Laércio, ele é totalmente lúcido, ele sabe responder por ele consegue resolver as coisas dele. Então a interdição eu não acho que seja uma opção. Uma outra opção que vocês nos dão é denuncia, faz corpo de delito, abre boletim de ocorrência. Tudo bem, a gente pode fazer uma denúncia, até porque o artigo do Código do Estatuto do Idoso, o artigo 3º, diz que é obrigação da família. É obrigação da família. Eu posso até ler para vocês aqui claramente, como diz o artigo, que é obrigação da família, da comunidade, assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, efetivação de direitos tais como a vida, a saúde, alimentação. Só aí a gente já diz que a família é obrigada. Não é uma opção, é obrigação. A gente pode fazer uma denúncia sim sobre isso, mas a gente tem uma pequena vírgula ali que precisamos salientar. Seu Laércio vai testemunhar contra a filha? Porque numa visita, né, na última visita que o Alex teve lá, seu Laércio estava roxo, com hematomas. A gente não pode acusar de ser uma agressão, mas acredito que nos lugares que ele tinha os hematomas, são lugares, de certa forma, lugares de agressão mesmo. Ele alega que foi do nada. Apareceu do nada. A gente sabe que hematomas não aparecem do nada. No vídeo aparece até o seu Laércio sangrando aqui, que ele diz que cutucou e soltou alguma coisa. Eu não sei. Se a gente faz uma denúncia, ele está sofrendo agressão, ele está sendo coagido, ele está sendo ameaçado, ele vai testemunhar? Que prova que nós temos sobre isso? Aí vocês nos pedem, coloca câmera escondida. A gente não pode colocar câmera escondida. A gente pode colocar câmeras sim, câmeras de segurança sim, mas avisando ao seu Laércio que existe câmera. Avisando que ele está sendo filmado, avisando que na casa dele vai ter uma câmera pra gente saber quem vai visitar ele, o que tá levando, como tá levando. A gente pode fazer isso, mas se o seu Laércio autorizar. Como eu disse, o seu Laércio ele é totalmente lúcido sobre isso, sobre qualquer situação. A gente pode conversar com ele abertamente, que ele é uma pessoa lúcida. Se ele autorizar, a gente pode colocar a câmera sim. Se ele não autorizar, a gente não tem essa opção, gente, infelizmente. Coloca o seu Laércio numa casa de idoso, num asilo. Ele não quer. E eu não sou o tipo de pessoa, e eu acredito que o Alex, o Miguelzinho, as pessoas aqui próximas não vão concordar com isso, a colocar um idoso de 80 anos obrigado dentro de um asilo. Até porque nós não temos poder com isso, né? Nós não temos nenhum tipo de procuração, nada que faça com que nós respondêssemos pelo seu Laércio, teria que ser uma coisa da família, né? Mas se o seu Laércio quisesse ir, a gente poderia até optar por isso. Mas ele não quer e a gente não vai pôr obrigado. Eu acredito que a filha que tá próxima a ele também não vai optar por esse tipo de coisa. E uma outra opção é, vamos fazer uma ordem de restrição para essa filha, para ela não ir, ok. Pra gente abrir uma ordem de restrição, pessoal, a gente tem que ter provas de que ela está maltratando ele, mesmo que seja mesmo que seja um maltrato psicológico, que também é maus tratos. Mas o seu Laércio, a única pessoa que pode falar sobre isso é o seu Laércio, e ele não quer. Nós ficamos totalmente de mãos atadas quanto a isso,
em relação aos fatos passados. Porque o senhor Laércio, ele não quer. O senhor Laércio, ele não... Quando a gente fala sobre alguma coisa do tipo, ele fala que deu de bom coração, que ninguém está o agredindo, que ninguém está o violando, que ninguém o ameaçou. A gente perguntou várias vezes, senhor Laércio, foi na base de ameaça? Senhor Laércio, o senhor foi coagido? Ela obrigou o senhor? O seu fulano veio aqui e falou pro senhor que tinha? Não, eu fiquei com dó, eu que não sei o que, eu que não sei o que e eu que dou. Antes disso, só para vocês entenderem, o seu Laércio tinha me contado que tinha feito uma aplicação no banco e que o dinheiro que nós demos para ele do retorno da doação estava guardado. Só agora, essa semana, que nós descobrimos o que realmente aconteceu. Ou seja, só para enfatizar que o seu Laércio protege essa filha. A situação que nós estamos hoje é exatamente essa. A gente pode fazer uma denúncia, sim, porque a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, independente de ter ou não tutela, procuração, qualquer tipo de coisa. Você presenciar, você souber desse tipo de situação, você pode fazer uma denúncia. Mas caso o processo ande, né, caso tenha andamento do processo e precisar de um testemunho ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa da pessoa que está vivendo a situação, que provavelmente ela não vai testemunhar. Mas ainda temos os vizinhos, ainda temos as pessoas próximas, ainda temos algumas situações que aconteceram que pode nos ajudar com essa denúncia. Só quero tranquilizá-los de que nós estamos acompanhando essa história, que o seu Laércio, ele não vai ficar sozinho, que nós vamos averiguar todos os fatos, levantar tudo o que aconteceu e ver qual a melhor decisão a ser tomada. Só que, infelizmente, a gente tá falando de um idoso que vai receber no final do mês e hoje, no dia 11 de outubro, não tem um ovo para fritar. E durante 15 dias ele não tem dinheiro para comprar um ovo, não tem comida e não tem quem o dê alimentação, né? Quem dê alimentação. Mas sobre essas outras situações a gente vai ver qual a melhor posição, como agir com isso. E qualquer atualização nós vamos posicionando vocês, até porque acredito que assim como nós, vocês também consideram o seu Laércio como parte da família, então todo mundo gosta do senhor Laércio e é falta de... Cara, eu não tenho nem palavras para dizer como que a gente sente com isso. A pessoa, os filhos que deveriam agora estar ajudando o pai, eles estão levando pouco que o pai tem. E é o Cabelo, que é o nosso morador de rua, né? Que ele vive em situação de rua, tem mais comida para comer do que o senhor Laércio, e isso é inadmissível. Então é isso, pessoal. Nós ficamos muito tristes com tudo isso que acontece, nós ficamos extremamente decepcionados, porque é um senhor que nós fizemos de tudo e agora que poderia estar andando com as próprias pernas já, e a gente ainda tem que passar por esse tipo de situação aqui. Mas, de qualquer forma, estamos monitorando, estamos acompanhando de perto e tendo atualizações, a gente volta aqui para conversar com vocês. De acordo com as medidas que forem tomadas, o andamento de tudo, a gente volta e posiciona vocês também, porque acredito que o mesmo carinho que nós temos pelo seu Laércio, vocês também têm. É isso, obrigada e tchau.